Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Amém. Tendo orado, irmãos, e clamado a bênção do Senhor, anuncio então o nosso tema dessa palestra: a confessionalidade, o ensino e o coração. Nós estamos aqui, irmãos, afunilando um pouco mais a abordagem desse tema. Nós vimos ontem à noite a importância da confessionalidade para o ensino da igreja. Nós vimos hoje pela manhã a primeira palestra, o conceito de confessionalidade, mostrando como que ele é bíblico e nos é demandado pela palavra do Senhor. Depois, nós vimos a relação entre a confessionalidade e a Bíblia no ensino, os caminhos que nós devemos fazer a fim de não errarmos, não pecarmos contra o Senhor. Só que agora nós vamos para um pouco mais fundo, um pouco mais dentro de nós mesmos, que tem a ver com o coração. O coração, irmãos, na Escritura Sagrada, ele é o âmago, ele é a essência da existência humana. Como eu falei em outra palestra, o sinônimo para coração é a alma, é o espírito ou o homem interior. E Provérbios deixa claro aqui no texto que nós lemos, Provérbios 4, 23, que é do coração que provém tudo na vida. Ele é a fonte da vida. E é por isso que nós temos que guardá-lo, cuidar dele, preservá-lo, protegê-lo. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, ele deixou claro para nós que é do interior do coração dos homens que provém todos os maus desígnios. E, em contraparte, também tudo aquilo que é bom. Isto é, o processo de transformação do Espírito Santo se dá em nosso coração. Em outras palavras, irmãos, a nossa existência passa pelo coração e a nossa vida é definida pela condição na qual se encontra o nosso coração. Então não seria surpresa, irmãos, para nós perceber que lidar com a confessionalidade é lidar também e envolve o coração. Envolve, ao lidar com o ensino e a confessionalidade, nós vamos chegar ao coração. Tem um teórico evangélico também, norte-americano, chamado James Sire. Ele escreveu alguns livros na área de cosmovisão, e um deles ele procura trazer uma ampla definição. É um livro inteiro só para definir o que é cosmovisão. E a suma, o resumo desse livro, que nós podemos passar, ele diz que a cosmovisão é um compromisso último do coração. A cosmovisão reflete aquilo que o nosso coração mais está compromissado, aquilo que nós não abrimos mão, aquilo que nós não largamos. Dê o que der, bata quem bater, nós estamos fechados com isso. É um compromisso do coração. E esse compromisso julga e norteia toda a nossa vida. Esse compromisso, irmãos, fomenta afeto favorável e afeto desfavorável. Por que tem coisas que você olha assim e você fala assim, eu não suporto tal coisa? Ou, como eu amo tal coisa. Isso tem a ver com o seu coração e com a cosmovisão que ele abraçou. Não à toa, queridos, o Senhor, o nosso Deus, nas Escrituras, ele nos intima recorrentemente a abraçar o que ele nos diz. Veja a expressão de Deuteronômio 6:5, de todo o nosso coração. Foi o devocional que nós vimos hoje pela manhã. De todo o nosso coração. Provérbios 2, aproveite que está aberto em Provérbios. Provérbios 2:2. O livro de Provérbios tem a mesma ênfase. Reiteradamente, o pai em Provérbios insta com o seu filho que ele aceite a doutrina de coração. Provérbios 2:2 diz: para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento. Então veja, irmãos, o tempo todo a Escritura nos chama a abraçar de coração. E o contrário também é dito. Quando a sã doutrina é desprezada, é dito, como está lá em Provérbios 5:12, que o coração desprezou a doutrina. Então, percebe? O coração abraça o ensino, o coração despreza o ensino.
E isso tem a ver, irmãos, então, com aquilo que nós somos em nossa essência. Quando é dito que alguém rejeitou a doutrina bíblica, como eu falei, é falado que o coração foi endurecido, João 12:40, como aconteceu com o caso dos judeus incrédulos que testemunharam o ministério do nosso Senhor. Mas quando é dito que Cristo foi abraçado e tal pessoa foi batizada, é falado como em Atos 8:37, acerca do eunuco, que ele creu de todo coração. Quando fala-se sobre Lídia, em Atos 16, é dito que o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E aí, querido, você percebe que doutrina ou confessionalidade não é e nunca será meramente uma questão teórica, meramente uma questão de ideias. A aceitação das doutrinas bíblicas, isto é, a correta interpretação da palavra do Senhor, nunca será uma mera questão de argumentação acurada. Veja, eu não estou dizendo que não envolva estas coisas, mas não será meramente apenas isso. Mas tem algo mais profundo que está envolvido, irmãos. Sumariamente, estas questões, a confessionalidade, é uma questão do coração. O coração é que retém. Provérbios 2:2. O coração é que despreza. Provérbios 5:12. O ensino bíblico. E compreendendo então, irmãos, essa questão dos compromissos do coração, como essa definição de cosmovisão e da maneira como nós nos relacionamos com a doutrina bíblica, é que nós podemos ver que se há algum obstáculo em nosso coração, é porque tem a ver com os compromissos do nosso coração. A pergunta é: quais compromissos, quais afetos e desejos têm governado o nosso coração no que diz respeito à aceitação e acolhimento da doutrina da palavra do Senhor? Ou, nos termos que nós temos tratado, a confessionalidade. Diante disso, então, irmãos, eu quero considerar com os queridos duas coisas. A primeira é: para ensinar as verdades, elas precisam estar em nosso coração. Novamente, isso foi falado no devocional hoje pela manhã e é importante ser relembrado. Deuteronômio 6:5, o que é que diz lá? Ouve Israel, versículo 4, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. E aí, lá na frente é dito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É interessante porque normalmente nós lembramos desse texto para falar sobre a instrução aos nossos filhos. E tu as inculcarás, e tu as ensinarás, e tu falarás, tarará, tarará, tarará. Mas como corretamente foi lembrado pelo pastor Alessandro, antes foi dito que ela esteja no teu coração. Antes de eu abrir os lábios e ensinar aos outros, aos meus filhos, a quem for, queridos, essas verdades têm de estar no meu coração. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4:13, disse: eu criei, por isso eu falei. Se eu não acolhi aquilo com meu coração, não abra a boca, porque você se coloca numa situação de juízo. Eu vou explicar mais sobre isso. Isso é simplesmente para você se fechar? Não, meu querido. É para você lutar a nível de coração. As doutrinas, elas não são coisas frias e longe de nós. Elas têm a ver com o nosso coração. É por isso que o puritano John Owen, ele diz o seguinte: um homem só prega bem um sermão aos outros se ele pregou antes a sua própria alma. E aquele que não alimenta e prospera na digestão do alimento que ele fornece aos outros, escassamente o fará saboroso para eles. Se a palavra não habitar com poder em nós, não sairá de nós com poder. Não sairá de nós com poder. Tem de arder em nós, irmãos, primeiro, aquilo que nós ensinamos. Deve estar enraizado em nossa alma. Tem que estar pulsando como algo que está ali querendo sair, porque tomou conta do meu coração. Tem que estar afetando as nossas ações, irmãos, as nossas vidas, as nossas disposições. Antes de ressoar fora de nós, a partir de nós, tem que ecoar dentro de nós. Tem que transformar o meu coração. Muitos não entendem por que muitos filhos são apáticos à doutrina da palavra do Senhor, ao Evangelho do nosso Senhor.
E quando eles vão ver, muitos pais são apáticos à palavra do Senhor. Muitos não entendem por que a igreja, às vezes, tem todo o subsídio para que ela possa caminhar, mas ela não avança. Porque quando vai ver quem está assumindo o púlpito daquela igreja, não tem convicção daquilo que é falado. Outras doutrinas, irmãos, até permitem, outros ensinos até permitem que vocês possam ensiná-las sem tê-la no coração. Mas a sã doutrina não. As falsas doutrinas, as heresias, as filosofias humanistas que estão postas aí fora. Não importa se você crê ou não, está no seu coração. Muitos colocam exatamente nessa situação, uma era demagogia, falando do que não crê de fato. Mas a sã doutrina não permite isso. Ela primeiro tem que ir para o nosso coração, irmãos. Se não desceu para o coração, querido, é inútil. Na verdade, é pedra de tropeço. Se não desceu para o coração, a boca profere sentença contra si mesmo. Quer ver o contrário disso? Vem comigo para Mateus, capítulo 7. Versículo 29. Mateus 7, quando o Senhor termina a sua pregação no Sermão da Montanha, o que é dito acerca do nosso Senhor? Vamos a partir do versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja a diferença. Ensinar como quem tem autoridade é porque aquilo estava em Cristo. Ele é a própria palavra encarnada a qual ele proferia. E a multidão, mesmo desprezando-o, inclusive, essa mesma multidão que o desprezou, se maravilhou com a sua doutrina, note, mas o seu coração não o abraçou. Mesmo essa multidão, ela teve que reconhecer, ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou ainda, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 15. Quando não se desce para o coração, querido, aquilo que nós cremos e professamos, caímos nesse erro aqui, que o nosso Senhor Jesus alerta citando o profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E como eu falei, querido, sabe o que no final se torna? Se torna pedra de tropeço para o Evangelho, ao invés de ser promoção do Evangelho. O caminho, irmãos, contrário ao do abraçar com o coração e ter o coração transformado, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. A tal ponto que no Sermão da Montanha o Senhor também lembra, no último dia, quando o Filho do Homem se apresentar e chamar então todos os povos e as nações diante dele, ele vai separar uns à sua direita e outros às suas esquerdas, e uns vão se levantar e falar assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós realizamos milagres, curas. O que eles vão ouvir? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Quem acha que coisas espetaculares, milagres e sinais portentosos é sinal de conversão, meu amigo, não considerou esse texto. Eles expulsavam demônios, profetizavam e realizavam curas. Cristo disse: apartai-vos de mim. Por quê? Porque a despeito de todas as obras externas, o coração não me pertence, apenas a forma, a aparência. Ainda, querido, olhe para Romanos 2. Se a coisa não desce para o nosso coração, olha o alerta que o apóstolo Paulo diz. Portanto, és indesculpável. Romanos 2, 1 a 3.
És indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Agora vem comigo para Tiago, querido. Tiago, capítulo 3. Veja um alerta similar, semelhante a este. Tiago 3, versículo 1. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é um alerta, irmãos. Em ambos os casos, aqui em Tiago tem um alerta a mais. As pessoas que se arvoram em querer se colocar como mestre da igreja quando o Senhor não lhe colocou no ofício para tal, ou na posição para tal. Mas aqui tem um outro alerta. Aquele que ensina, ele vai ser julgado com juízo maior. Se você é pai, você ensina ao seu filho. Você está no ofício de pai, no ofício de mãe. E Deus lhe colocou ali para ensinar, meu querido, que a palavra do Senhor esteja no seu coração, antes de você abrir a boca para o seu filho. A mesma demanda cai sobre nós, os ministros, os presbíteros. Se Deus nos colocou, irmãos, em posição de ensino nas nossas respectivas esferas, Ele quer que primeiro aquela palavra esteja em nosso coração, para que nós possamos então passar a outros. Isso é a relação entre ensino, confessionalidade e coração. Mas tem uma outra questão aqui, queridos. Para se deixar ensinar, veja, agora não é simplesmente para ensinar, mas para se deixar ensinar, as verdades precisam descer ao nosso coração. Agora, quanto àqueles então que recebem o ensino, queridos, eu pergunto, o que real e derradeiramente define a aceitação de alguém ao ensino bíblico? O que de fato faz com que alguém aceite a verdade da palavra? É meramente uma argumentação acurada, holística, com características exegéticas irretocáveis, coerentes e completas? Não. Novamente, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é fundamental. Mas no final, não é isso que define a aceitação. Sem dúvida, esses elementos são indispensáveis, queridos, para um coração que está comprometido com a palavra de Deus. Porém, a questão metodológica não é a chave que abre a porta da aceitação da palavra. Eu conto aqui alguns exemplos. Eu conheci certo pastor, que à época, quando era seminarista, ele foi conversar com o seu tutor sobre algumas questões da sua convicção e tal, estava querendo expressar isso ao seu tutor, e aí o tutor, não fale, meu filho, por favor. E ele explicou toda a sua convicção confessional. O tutor não era tão confessional assim. E aí o tutor olhou para ele e falou assim, meu filho, que maravilha, você fez toda uma argumentação bíblica. Biblicamente está certo, está bem argumentado, parece ser bíblico, mas ainda assim eu não concordo com você. Uau! Ou então, uma ocasião que eu passei, num dos discipulados, uma irmã estava chegando na igreja, vindo de outra denominação, chegamos num ponto da confessionalidade que era diferente daquilo que ela ouviu a sua vida inteira, e ela, pastor, para ir aqui, eu acho que eu não concordo não. Tudo bem, minha irmã. Gastamos 1 hora, amado, 1 hora abrindo textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, explicando com argumentação clara, simples, vai e volta. No final ela, pastor, realmente faz sentido, aí o senhor falou, mas eu ainda não concordo. Você fica, tem algo a mais. E o que é que tem a mais, irmãos? Esses casos que se multiplicam, exemplificando que há algo a mais profundo na aceitação de alguém as doutrinas bíblicas. E esse algo a mais, novamente, querido, é o coração. Eu quero lhe mostrar aqui
que a resistência à aceitação da doutrina bíblica é o coração a partir de alguns exemplos na Bíblia. Olhe, por exemplo, os fariseus. Quando os fariseus eles creram em Cristo, ou melhor, alguns dos fariseus que creram em Cristo, eles não o confessaram. Eles não fizeram isso publicamente. Lá em João 12, versículo 37 diz: por que eles não aceitaram publicamente a doutrina do Evangelho? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Em outras palavras, o temor de homens é o princípio que governou o coração daqueles fariseus na aceitação ou não do Evangelho. Então note que tem princípios que governam o coração. E esses princípios eles vão dizer, não, isso é demais. Outro vale a pena. Isso aqui, irmãos, é falado para que nós estejamos atentos. Veja ainda outros exemplos. Alguns não creram na verdade. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2,12, por causa do prazer na injustiça. Esse é o mesmo fato em Romanos 1, no Salmo 10, no Salmo 14. O prazer no pecado e o compromisso com ele é o princípio que governou o coração e o faz desprezar a verdade. Certa vez, evangelizando uma moça, ela conversando, ela falou, mas pastor, se eu abraçar essa doutrina do evangelho que o senhor está falando, eu vou ter que desprezar muita coisa na minha vida. Minha querida, você vai desprezar tudo que é pecado e abraçar a verdadeira felicidade. Não, pastor, mas é demais para mim. Amou mais o prazer do que a verdade. Era isso que governava o seu coração, o amor ao prazer. Ou ainda em Atos 17, quando Paulo está lá em Atenas, no Areópago, pregando o evangelho para filósofos religiosos, a Escritura diz que eles rejeitaram o que Paulo falou. Por quê? Porque eles tinham compromissos filosóficos. E aqueles compromissos eram que o seu coração tinha abraçado. E eles eram a chave de interpretação da realidade. E aí você chega na hora da política, por exemplo, questão de política, e você fica, meu irmão, está tão claro o negócio, por que fulano não aceita? O governo do coração. O coração está governado por aquele princípio filosófico. Ou então, Mateus 8, 21, é dito que alguns não creem por causa do seu apego aos pais, às tradições humanas. Isso é mais comum nas igrejas. Quando séculos e séculos, ou décadas e décadas de um erro doutrinário na determinada igreja local ou numa denominação, e pela providência do Senhor a coisa começa a voltar à sua raiz, ao ponto correto, não falta gente para levantar a mão e falar assim, mas não era assim. Meus pais faziam diferente. Meus avós, mas sempre foi assim, o que é que vai fazer diferença? Veja, não se preocupa em perguntar, opa, peraí, isso é bíblico? Será que por um motivo eu não passei todos esses anos da minha vida me equivocando? E alguns até levantam esse argumento, mas pastor, quer dizer que eu estava errado esse tempo todo? E qual o problema nós estarmos errados esse tempo todo? Mas, irmão, se eu for descrever para vocês a minha adolescência, de coisas que eu fiz na igreja, eu não vou descrever para preservar aqui a integridade, né, da imagem do pastor, mas as coisas mais marmotentas, marmota tem aqui, né? As coisas mais marmotentas que você pode imaginar. Mas o Senhor vai pegando e mostrando. É esse o caminho, não esse. E qual a dificuldade de nós abrirmos mão de uma história ou até desagradarmos os nossos pais? Eu conheci uma irmã, nova convertida na nossa igreja, que ela falou, pastor, eu me converti, me entreguei ao Senhor. Mas durante muito tempo eu resisti. Porque eu queria a aceitação da minha mãe. E se eu abraçasse o evangelho, ela ia me desprezar mais ainda. O princípio que governa o coração. Tradição, o apego aos pais. Ainda, alguns não creram, a palavra diz, por desejo de poder terreno. João 11, 48. O apóstolo diz, por que os fariseus não criam? Porque eles não queriam perder a sua posição junto ao Império Romano. Se eles reconhecessem que Jesus era o Cristo, o rei de Israel, o Império Romano iria tirá-los da sua posição de poder. Outros, como Demas, em 2 Timóteo 4,8, não abraçaram a verdade pelo amor ao mundo. Ou seja, abraçar a sã doutrina entrará em conflito com tal amor e impedirá de alcançar e realizar tal desejo de poder terreno. E por último, querido, alguns não abraçam a doutrina, conforme a Epístola aos Hebreus nos diz, por desejarem confortos carnais.
como nós vimos, os cristãos que estavam abandonando a fé cristã, porque estavam sendo muito perseguidos. Os seus bens estavam sendo apreendidos, as suas casas estavam sendo tomadas, seus parentes estavam morrendo. E ele, não, isso é demais. Eu quero mais conforto. E por causa disso desprezaram o Evangelho. Por isso, queridos, por trás de um coração que obstinadamente rejeita a verdade exposta de forma clara e precisa, há um princípio carnal governando o coração. Ele resiste à verdade, pois se ela for aceita, destronará esse princípio carnal no coração. A pergunta, então, irmãos, que nós temos que fazer sinceramente é: nós estamos em alguma medida rejeitando o ensino bíblico? Alguma reforma de conformação à palavra do Senhor? O nosso coração tem resistido? A pergunta a ser feita é: por quê? O que está governando o nosso coração? Todas as vezes que eu encontro aqueles que amam ao Senhor e que se apegam à palavra, e a Escritura é aberta, não tem nenhum crente que ao ser convencido por ela não diga amém. Mas cuidado, aqueles que mesmo ela sendo explicada, indo e voltando, de trás para frente, e ainda assim resistem e diz não. Isso pode revelar algo muito mais complicado no coração. Só que não apenas isso, irmãos. Não apenas princípios carnais que fazem rejeitar a confessionalidade, que fazem rejeitar a sã doutrina. Como eu já falei para vocês, isso é muito comum. A gente tratou hoje pela manhã até sobre essa questão do culto infantil, por exemplo, né? Uma coisa que é nova, que a igreja moderna inventou, não tem nem 50 anos. Para muitos é um absurdo considerar a criança estar no culto. E fecha-se, porque abraçou um princípio filosófico. Alguma escola, a psicopedagogia, que afirma aquilo, então a Bíblia está errada. Mas não apenas para rejeitar, mas também, meu querido, para aceitar a doutrina. E isso é mais sutil. Porque aparentemente você está aceitando a verdade. E aí a coisa passa desapercebido. Mas muitos também, irmãos. Se eu quero tratar aqui do coração e o ensino, eu preciso tratar desse ponto também. Muitos aceitam a verdade por princípios igualmente carnais. Por exemplo, alguns se dispuseram a aceitar de forma carnal por interesse financeiro. Lembra lá do mago de Atos, que viu os apóstolos fazendo aqueles milagres, eles, eita, se eu conseguir ter esse poder, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Então ele começou a aceitar e seguir os apóstolos. E os apóstolos se tocaram. E ele recebeu a maldição por isso. Mas veja, ele se dispôs a abraçar a verdade por causa de interesse financeiro. Alguns se dispuseram a crer corretamente na sã doutrina, mas de forma carnal, por benefícios temporais. Aí você olha quem? O povo na multiplicação dos pães e peixes. Jesus fala, vocês estão me seguindo, não é porque vocês creram que eu sou, vocês estão me seguindo por causa do pão que eu lhes dei. Mas veja, eu sou o pão da vida que você tem que abraçar. Aquela multidão estava lá, indo ouvir as pregações de Jesus. Aí poderia dizer assim, contabilizar, veja quantas almas estão seguindo Jesus. Não, eles não estavam seguindo ele de coração. Eles queriam só o pão. Ou alguns se dispuseram a crer de forma carnal, por glória e aplausos. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, em sua dedicação ao farisaísmo antes da sua conversão. Ele estava lá para ter aplausos. Novamente, irmãos, aqueles que aceitam por razões carnais, deixam. Aqueles cuja doutrina não foi abraçada de coração, isso não desceu para cá com a convicção pulsante. Assim que surgir um princípio maior, mais glorioso e que o coração se incline mais, larga. Alguns exemplos. Muitos largam a sã doutrina por um esposo ou uma esposa. Está lá a palavra do Senhor falando claramente sobre contra-jugo desigual, por exemplo, ou até mesmo contra o cuidado em se vincular com irmãos em Cristo de denominações profundamente mais imaturas. Isso vai trazer uma diferença no casamento, como a nossa confissão fala. Abre-se mão de pontos doutrinários essenciais importantes, desde que eu tenha um marido, desde que eu tenha uma esposa.
Isso é grave. Se por uma esposa e por um marido abriu-se mão da verdade, pelo que mais se abrirá a mão da verdade? Ou ainda por um emprego. Abre-se mão da prática piedosa para ganhar mais dinheiro, quer seja pela honestidade, abre-se mão da honestidade, quer seja, por exemplo, pelo dia do Senhor, abre-se mão do dia do Senhor, quer seja por qualquer outro princípio piedoso que norteia o nosso trabalho. Um coração que não abraçou a sã doutrina de coração, ele vai facilmente abrir mão dela. Ou, por exemplo, a aceitação dos outros. Isso aqui os jovens passam muito, mas não é só os jovens que passam, não. Eu gosto de usar como exemplo um teórico norte-americano chamado Francis Collins. Ele é um dos maiores proponentes de uma posição profundamente errada, chamada evolucionismo teísta. Ele procura pegar a heresia da evolução e juntar com a relação, o relato bíblico da criação, formando um que ele chama de evolucionismo teísta. E ele claramente diz na sua obra: eu acho que essa posição é melhor porque ela nos faz mais aceitáveis aos intelectuais da academia ímpia. O desejo de aceitação dos homens faz com que você abra mão da verdade. Esse coração abraçou ela por um princípio carnal. E aí se multiplica, irmãos, por desejo de ter algo, pelo apego a algum ponto doutrinário errado, então eu não quero abrir mão daquilo, porque se eu abrir mão daquilo, isso vai mudar a minha vida, vai mostrar que eu estou errado. Ou por apego meramente afetivo. Eu já encontrei pessoas que falam assim: pastor, eu estou nessa igreja aqui, eu sei que ela é errada, tal, né, tão essas coisas todas, mas eu gosto tanto das pessoas aqui. Mas, meu querido, uma igreja local impacta muito a sua vida, a sua família. Eu conheço pessoas que caminham, às vezes, 40 quilômetros de um município, às vezes 3 municípios até outro, só para estar na igreja fiel. Ou que se casam, vão ter seus... Enfim, princípios bíblicos governando o coração, mas outros nem tanto, por meramente afetivo. Ou porque terá de confrontar a vida desregrada, a moralidade bíblica. Ou porque será necessário admitir o erro e o orgulho impede. Novamente, queridos, quais raízes em nosso coração nos tem feito rejeitar a confessionalidade? Sim, em alguma medida nós a rejeitamos. O que está aqui? O culto. Segurando a porta com os 2 pés, se possível. Não aceitando a reforma. Quando isso é estendido a nível ministerial, como acontece, tem mais razões ainda do porquê que tem muitos pastores que resistem à reforma, à confessionalidade. Mas para nós, irmãos, ou caso você abrace, quais razões te fazem abraçar a doutrina? Só para agradar os outros ou de fato você foi convencido? A grande questão aqui, irmãos, não é respostas prontas. É realmente um autoexame profundo do nosso coração. Para que fique claro, irmãos, que nós devemos lutar também a nível do coração. Se o coração não for conquistado, nada avança. Mas se o nosso coração for conquistado pela verdade, nós então temos um largo campo para semeadura e para colheita. Por isso, irmãos, nessa palestra, nós aprendemos que o coração, sendo a essência da nossa existência como seres humanos, ele vai definir a nossa aceitação ou não da confessionalidade. E por isso, primeiro, para que eu possa ensinar a outros a sã doutrina, a confessionalidade tem que descer para o meu coração. Segundo, para que eu seja ensinado, eu também preciso acolher de coração. E aí nós consideramos os obstáculos que a Escritura Sagrada levanta, que pode governar um coração impedindo-o de rejeitar a sã doutrina, quando um ministro apresenta essa sã doutrina à igreja. E então, queridos, sabendo que nós devemos lutar a nível do coração, nós vamos vencer, para a glória do Senhor, essa guerra. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, que o nosso coração precisa se curvar a Ti, a Tua palavra. Precisa, Senhor, se curvar à correta interpretação dela, Senhor. E reconhecemos também, Senhor, que muitos princípios têm governado o nosso coração e têm nos feito desprezar a sã doutrina. Às vezes, é o apego à glória pessoal, não querer perder uma posição.
às vezes não querer reconhecer o erro, às vezes, Senhor, o temor de homens, às vezes, Senhor, o apego a um tradicionalismo que não te agrada. Tantos são, Senhor, as razões que têm dominado o nosso coração para rejeitarmos a Tua palavra, mas nós clamamos, Senhor Jesus, Tu que és o nosso Jerubaal, derruba, Senhor, esses altares idólatras, esses princípios carnais que governam os nossos corações, Senhor, para que sempre o nosso coração seja pronto para receber e acolher a Tua verdade, para acolher a verdadeira confessionalidade, Senhor, e assim podermos frutificar e ver, Senhor, as operações do Teu Espírito em nós, de forma madura e de forma bíblica, Senhor. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.